Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado a nós por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos ir nos assentando, suavemente cantemos. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém. E nós continuamos no Evangelho de São Mateus, agora no capítulo 5, dando continuidade. E hoje Jesus ele entra na questão dos relacionamentos existentes entre as pessoas. Eu estava me preparando lá, e o que muito me chamou a atenção foi essa questão aqui que Jesus coloca no que diz respeito ao matrimônio. Interessante que eu estava me preparando, eu nem sabia que hoje era dia dos namorados. Aí eu ouvi o Tiago: os namorados chegam perto, eu disse: o que está acontecendo hoje? Aí o Natalino disse, eu perguntei: hoje é dia dos namorados? Ele disse: sim, hoje é dia dos namorados. E é bem conveniente que essa palavra tenha caído no dia de hoje. Não existe liturgia para namoro, tem liturgia para o casamento. Mas veja a recomendação que Jesus faz para o casal, que vai servir muito para quem namora. Porque eu já digo assim, olha, ninguém namora para casar. Uma pessoa que está namorando não significa que ela vai casar. Ela está se conhecendo. O casal, eles estão num processo de conhecimento, que pode ser que um dia eles possam casar ou não, mas ninguém casa, ninguém namora para casar. Como um seminarista não entra no seminário para ser padre, ele entra para se preparar para ver. São 7 anos de preparação. Quando você vê um seminarista chegar e um bispo ordená-lo, já se passaram 7 anos. Não foi um ano, não foram 5 meses, não foram 2 meses, foram 7 anos para um padre ser ordenado. Então significa que foram 7 anos de conhecimento de si próprio, para ver se realmente tem vocação, para analisar a sua vida, para ver se é isso mesmo ou não.
sendo acompanhado pelo bispo, sendo acompanhado por um sacerdote, pelo diretor espiritual, para até chegar, por exemplo, eu fui chamado em 85, eu senti o chamado para ser sacerdote. Eu não pensava em ser padre. Fui ordenado em 97. Olha quanto tempo que isso levou. Se Deus queria que eu fosse padre, por que Ele não me ordenou logo? Levou-se um tempo, uma espera. Por isso a recomendação de Jesus hoje no Evangelho. Olha só o que Ele diz. Todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada cometeu adultério. Olha a confusão que está aqui. Muitos divórcios têm acontecido por causa de uma má preparação no tempo do namoro. Ninguém casa para resolver problema de solidão. Eu vou repetir. Ninguém casa para resolver problema de solidão. Eu não quero ficar só, eu tenho que casar. Tem casais que são casados e vivem a solidão. Como tem algumas que estão balançando a cabeça aqui, afirmando para mim. O problema de solidão não está de ter alguém do lado. O problema da solidão está aqui dentro. É aqui, ó, que se faz. Imagina o esposo que chega, não dá atenção para a esposa que não dá atenção para ela, o esposo que fica somente no computador, o tempo inteiro no computador, chega em casa só quer assistir televisão, não dá tempo para olhar, não olha para ela, e ela vai ficando daquele jeito, aí vem, não encontra dentro de casa, vai encontrar na rua. E sempre na rua tem alguém que vai resolver o problema da solidão. Vou dizer outra coisa. Ninguém casa por pressão. E ninguém namora por pressão. Eu sei que tem muitos pais por aí preocupados com seus filhos, que seus filhos devem casar. Tem muitos pais por aí porque querem ver os seus netinhos antes de morrer e ficam obrigando seus filhos a casar. Porque quer ver os netinhos. Ninguém casa para dar neto para pai não, e para mãe. Sacramento do matrimônio é um chamado. As coisas elas vão acontecendo no cotidiano. De repente, a moça encontra um rapaz que toca no coração dela. E o rapaz encontra a moça que toca no coração dele. Aí as coisas vão acontecendo. As coisas de Deus, elas acontecem. As coisas de Deus não são planejadas. Esse negócio de planejar, vou me arrumar para ver se eu me encontro hoje, se eu encontro com ele. Vou andar perfumado para ver se eu encontro. Não é por aí não, gente. Não é por aí. As coisas elas não acontecem desta forma. O tempo vai dizer. Ninguém casa porque chegou aos 29, os 30 anos de idade, não. Jesus resolve a minha vida, já cheguei aos 30 anos. O Senhor não vai resolver minha vida, daqui a pouco eu vou chegar aos 40 e não vou poder ter filho. Jesus resolve a minha vida. Muito cuidado, gente. Eu digo muito cuidado, eu atendo muitos casais. Eu tenho 12 anos de padre, é pouco tempo, mas eu converso com muitos casais. E eu vejo que muitos problemas de casais que estão querendo se separar hoje é por causa de uma má formação no tempo do namoro. Vieram por pressão. Ninguém casa por dinheiro. Resolver problema financeiro. Fui sempre pobre, encontrei um rico e vou casar. Para quem está namorando, não fique só nos beijos
e nos abraços, e me desculpe, e nos amassos. Pode beijar, pode abraçar com moderação, pode fazer tudo com moderação. Mas conheça a pessoa que está do teu lado. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Diz o seguinte: um homem deixará a sua casa como uma mulher também, e se tornarão uma carne só, por toda a vida. Saiba que essa pessoa que você está namorando, ou que você está querendo namorar, é uma pessoa que você vai ficar com ela a vida inteira. Você já parou para pensar nisso? Você sabe o que é a vida inteira? Vá perguntar para quem já casou e já tem 50 anos de casado, que você vai saber o que significa viver a vida inteira com aquela pessoa. Por toda a vida. Você já pensou que você está namorando com uma pessoa que é temperamental? Que tem um temperamento mais forte do que você? E você já pensou em ficar com ela a vida inteira com esse tipo de temperamento? Porque a questão do casamento não está no namoro também. Está depois que se compromete. Eu prometo ficar com você por toda a vida. Na alegria e na tristeza. Na doença e na saúde. Por toda a vida. As pessoas ficam só na alegria e esquecem também da tristeza do dia a dia. As mulheres são muito sonhadoras. Aí elas pensam que o marido dela vai ficar voando em cima de um cavalo branco, com asas, e levando ela para lá e para cá, para lá e para cá. Mulher sonhadora. Mas a coisa se dá no dia a dia. É no dia a dia que se dá a coisa. E veja, muitas coisas já vai se dando no dia a dia, no namoro. A grosseria, não faz a minha vontade, só quer que eu faça a dele ou a dela. Se não fizer, não tem. Eu estou dizendo, um sacerdote, para ser um seminarista, para ser ordenado, ele se ordena depois de 7 anos. Não estou dizendo que quem namora tem que namorar por 7 anos. Porque tiveram pessoas que com 6 meses até de casado deu certo, né? Mas que foi um perigo, foi. Mas deu certo, mas foi perigoso. Outros com 2 meses, foi perigoso. Está dando certo. Mas ninguém pode ficar no sufoco. Às vezes tem namorados cristãos, porque eles sabem que não pode ter relação sexual agora. Então eles dizem assim, vamos resolver logo esse problema casando. Não resolve não. Não resolve. Porque me desculpe, relacionamento sexual até enjoa. Isso são os casais que me dizem. Se não for bem feito. Se a coisa não for num processo de muita alegria, de muita entrega, de muito amor. E olha, muita entrega, muito amor, muito afeto. Isso vai depender da situação, porque não é fácil também não. Eu não estou falando aqui de forma negativa as coisas. Eu estou partindo dessa situação porque Jesus falou que depois que casado não tem como divorciar. Então é preciso avaliar bem. Falem de tudo, conversem de tudo. Mas vão se percebendo. E eu volto a repetir. Não obrigue ninguém a namorar. Porque depois de casado você vai cuidar dos dois? Eu quero saber quem vai cuidar dos dois. Fica numa obrigação, você tem que casar, você tem que casar. Eu tenho que casar, mas e aí, não apareceu? Mas você tem que casar, você tem... Como? Me desculpe, vai rodar a bolsinha então. Porque é cristão, como é que vai fazer? Se a pessoa não apareceu, se o rapaz não apareceu, a menina não apareceu, aí uma pressão, você tem. Aí a pessoa vai fazer o quê?
Deixa as coisas acontecerem como Deus vai. Deus faz tudo lentamente e com calma. Deus faz tudo lentamente e com calma. Não importa 40, 50, nem 100 anos. A questão não está aqui. A questão está em acertar. Aí eu pergunto às vezes para os casais de namorado: vocês têm ido buscar conselho com quem já é casado? Você já procurou aqueles que já são casados, que já têm que já têm uma experiência? Vocês já foram lá conversar com eles? Ou você acha que a sua conversa já é o bastante? Seminarista procura sacerdote para conversar. Namorado precisa procurar os casais para conversar. Você tem feito visita na casa dos casais, dos seus pais aí, para saber: papai, vem cá, como é que foi isso? Aí o rapaz vai lá e pergunta: papai, me diga, como é que foi? Como foi o primeiro encontro? E como é que a senhora suporta a minha mãe até hoje? Me explica. Porque você vai vendo como são as coisas dentro de casa. E aí, mamãe, como é que é? Eu acho interessante que tem menina que quer casar, mas não quer lavar prato. Não quer aprender a fazer bolo. Porque na cabeça dela está que ela vai ter uma empregada dentro de casa. Mas que história é essa? Como é que eu quero casar e não quero aprender a lavar roupa? Como é que eu quero casar e não quero cozinhar? Ah, porque acho que vai ter empregada. Será? Mas também que coisa feia, né? Uma moça que quer casar e não sabe nem lavar um prato. Coisa ridícula. Aqui não é questão de ser empregado do esposo. Mas que o mínimo, né? Precisa aprender a fazer o mínimo. Pelo menos saber cozinhar um ovo para o esposo. Você precisa saber, minha santa. Pelo amor de Deus, né? E que seja bem cozido, né? Pelo menos você sabe fazer uma panqueca, né? É o mínimo. Mas não, eu sujar minhas unhas. Depois você limpa. Não fique parado na ilusão de beijos e abraços, que eu estou apaixonado, que eu estou isso e que... Então, também pode falar essas coisas, mas só com o pé no chão. Com o pé no chão. Porque hoje a gente deve se perguntar por que tem tanto casamento que não está dando certo. Por quê? Tem muito casamento que não está dando certo. Será que a coisa foi bem conduzida antes? Ou foi levado pela paixão? Hoje não é dia do namorado? Então, olha, avalie hoje o namoro de vocês. Faça um retiro de avaliação. Não vá comer somente pizza, não. Mas vá comer pizza e avalie. Então, todo ano, no dia dos namorados, é dia de avaliação. Como foi durante o ano? Como é que foi? Você se lembra naquele dia? Você se lembra? Olha, eu tomei em dúvida. Olha, se você tiver dúvida, não case. Se tiver dúvida, não case. Mesmo que o Papa Bento XVI viesse e dissesse para você: case, não case. E se Jesus aparecesse e dissesse: case, não case. Porque você tem dúvida. Eu estou exagerando para você entender. Porque ninguém casa com dúvida no coração, não, gente. Nenhum seminarista é ordenado com dúvida no coração. Ele tem que ter certeza. E é uma certeza meio assim, né? Porque você sabe lá o que é que vai acontecer depois. Mas existem umas dúvidas. É preciso ter uma certeza. Eu te conheço bem, já sei como é que você é. Mas eu percebo lá no fundo que é isso que Deus tem para mim. Por isso se casa com consciência.
Não, agora não tem mais jeito, já mandou os convites. Claro, fica com medo de dar vexame, porque mandou os convites antes e depois dá vexame depois. Eu pergunto, qual é o melhor? Não é melhor dar o vexame agora? Do que dar o vexame depois? O vexame do depois é pior do que o da agora. E está ali mais gente confirmando, graças a Deus. Isso aí. Olha. E as palmas foi puxada por um homem que provavelmente é casado. Tá ali? É a sua esposa que está aí do lado? Então tá bem. Foi um homem que puxou as palmas. E está com a esposa dele do lado. É tempo de avaliar. Ah, porque agora eu já estou com 3 anos de namoro, eu tenho que casar. Tem que casar? Quem disse? Não são 3 anos, nem 2 e nenhum que vai dizer. É a maturidade dos dois. Casal imaturo não casa. Não pode casar. Imaturidade não pode levar ao altar. De maneira nenhuma. Não, mas já temos 20 anos. 20 anos de maturidade, muito bem. Boda de prata, de ouro de maturidade. Mas não casem. Para não causar problema depois. Porque Jesus está dizendo bem claro. Depois. Aí pronto. Aí vem a decepção. Não era isso que eu esperava. Aí depois fica procurando os sacerdotes para resolver o problema. Estou pensando em terminar. Aí os olhos já estão em outra pessoa. Aí vai procurar uma faculdade, aí vai estudar, aí lá encontra os amigos. Aí as amigas também já tomam partido junto com ela. Aí diz, não, é um casca grossa, arruma outro. Aí fica essa confusão dentro da igreja, porque não soube ser acompanhado e não permitiu que o tempo ajudasse, porque eu tenho que casar. Quem disse que eu tenho que ser padre e quem disse que eu tenho de casar? Eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Por exemplo, tem 2 namorados. Eles estão namorando e a coisa não está engrenando. Será? Depois de 5 meses não engrenou. Olha, vamos tomar cuidado. Não engrenou. Aí não, quando a gente casar, engrena. Não engrena não. Tem que engrenar agora. Eu não pressiono ninguém para namorar. Eu não pressiono ninguém para ser padre. Eu não pressiono ninguém para ser celibatário. Sabe por quê? Para depois, lá no futuro, não colocarem a culpa nas minhas costas. Eu casei por causa de você. Eu namorei por causa de você. Eu acreditei na sua autoridade, por isso eu casei. Eu carregar esse fardo para o cemitério? Não vou não. Eu não vou. E olha, eu acompanho casais de namorado, e eu acompanho casais casados, eu acompanho. Porque precisa ser acompanhado, principalmente os namorados. Eu repito para vocês que namoram, vão procurar quem já é casado, para vocês verem o que é o casamento, para vocês verem se realmente é isso. Tinha uma pessoa que dizia, não, eu quero casar. Foi conviver um dia com os casais, ficou na dúvida, eu não sei se é isso não. Ficou na dúvida. Quando veio as crianças, veio a dúvida. É porque tem gente que acha que não quero ter filho agora não, porque atrapalha, né? Você casou para quê? Depois de 5 anos a criança ainda não veio. Aí eu pergunto, por que você casou então? Ah, eu acho que foi para resolver problema sexual. Imagine, né? Eu me ordeno e depois de 7 anos nunca celebrei uma missa.
Depois diz, não, eu me ordeno e depois eu vou dizer, senhor bispo, olha, eu tenho que pegar a experiência primeiro para depois eu celebrar a missa. Claro, pode ter uma preparação de 1 ano, 1 ano e meio, 2, pode ter, mas 5 anos? E queria tanto ter filhos, agora está embromando? Que Deus expulse todo espírito de bromação. Ainda mais que o mandamento de Jesus, de Deus é esse: crescei e multiplicai. Se Deus disse crescer e multiplicar, por que está embromando? Aqui eu abro um parênteses, para aqueles que estão tendo dificuldade na fecundação. Aqui é diferente. Eu estou falando, está tudo certinho, tudo bom e está embromando. Fecha parênteses. Por que casou e não quer ter filhos? É uma pergunta, né? Que fica. Se casou, e a finalidade principal do matrimônio é a procriação, por que não quer ter filho? Eu acho que quer ter vida livre. O filho atrapalha, né? Então o filho tornou-se o quê? Uma maldição? Não, o filho é uma bênção. E Deus quer que os casais tenham filho, mas por que... E até aquelas brincadeirinhas que tem, né? Um casal tem 5 filhos, aí já começa a brincadeira, gozação, né? Tem casal que não quer ter filho por causa de pressão que fica em volta. Olha, o filho é teu, a decisão é sua. Aquele negócio, aquela pressão. Aí já namoram dizendo, eu vou ter só 2, ou eu só vou ter 1. Mas por que só 2 e só 1? Ou 1? Por quê? Você parou para perguntar quantos que Deus quer? Não é quantos você deseja, é quantos Deus quer. Por isso tem que ser algo bem planejado. Porque senão acaba sendo cristãos com concepção mundana. Porque as pessoas do mundo lá, que não conhecem nosso Senhor Jesus Cristo, é elas que estão dizendo lá, por isso que tem aborto, estão abortando e estão fazendo um monte de coisas. Mas a pergunta é, quantos Deus quer? Não quantos o casal deseja. Porque se a gente se casa para fazer a vontade de Deus. Então hoje é dia de avaliação, né? Os namorados se avaliem e vejam bem se realmente a Joana é a Joana ou o João é o João. Não fiquem mentindo um para o outro não, porque vocês não podem ir para o altar com mentira, enganando-se a si próprio, porque querem resolver problema de solidão. Eu repito, casamento não é para se resolver problema de solidão. Eu estou com medo de ficar sozinha, eu estou com medo de virar titia, eu estou com medo disso. Não se casa por isso, e não se casa por pressão, porque um dia a panela de pressão explode, e quando ela explodir, vai dar muito problema. Aqui eu termino fazendo uma recomendação. Não fique obrigando a quem não arrumou um namorado até hoje a ter que arrumar. Não obrigue. Porque se um dia esse casamento não der certo, Deus me livre de acontecer isso, a culpa vai ser tua por ter pressionado. Porque a pessoa, tem muita gente se sente tão pressionada, que o que é que ela faz? Então eu vou arrumar. Aí namora, vai, casa e depois vem os problemas. Pais, não pressione, mas deixa as coisas acontecerem. É como o meu chamado para o sacerdócio. Eu queria casar e um dia o Senhor Jesus convenceu-me
porque ele não me queria no matrimônio, ele me queria no altar. Ele convenceu-me. Então vai caminhando, e o próprio Deus, é Deus quem vai convencer-te. É Ele quem vai te mostrar. Não é o teu amigo nem tua amiga que vai te convencer, não. Porque eu sei, existe um desejo tão bom de todo mundo, né? Porque todo mundo quer resolver sua vida, então os outros querem resolver. Não. Olha, dá uma olhada naquele dali. Olha aquela de lá. Aproxima, vai. Aproxime. É tão bonitinho, vai lá. Não façam isso. Pelo amor que você tem a Deus, não façam isso. Deixe as coisas acontecerem normalmente, porque se um dia não der certo, a culpa vai ser tua por você ter pressionado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. CançãoNovaPlay.com. Assine já!